Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de filosofia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a ética em Kant. Kant foi um filósofo prussiano que viveu na modernidade no século XVIII e suas questões de pensamento principais são a teoria do conhecimento, a questão da possibilidade do conhecimento, presente no Tratado Maior, a crítica da razão pura do filósofo, mas também a questão da estética, do juízo de gosto e a ética. Como dito anteriormente, o nosso vídeo de hoje vai fazer uma introdução sobre a ética de Kant, apontando alguns assuntos, alguns conceitos que nos parecem ser importantes. E no final a gente vai apresentar 3 questões com a resolução delas e a explicação. E a gente espera que seja proveitoso esse momento e que vocês, a partir disso, se interessem um pouco sobre filosofia e a filosofia de Kant também. Bom, vamos lá. Como dito anteriormente, Kant é um filósofo da modernidade e nessa época Kant vivia em um momento de muita tensão entre a possibilidade do conhecimento, né? de se discutir, de entender como é possível o conhecimento. Duas vertentes principais que defendiam coisas opostas são a do racionalismo e a do empirismo, tinham um pensamento sobre o conhecimento. Kant, tendo em vista essas duas oposições, de maneira breve aqui, introdutória, sintetiza a possibilidade do conhecimento, pegando um pouco o que o racionalismo nos diz e um pouco o que o empirismo também nos conta. Então, para Kant, a possibilidade do conhecimento, do conhecimento, né, da ciência, seria através da apreensão dos dados sensíveis, portanto, através da sensibilidade, como já diriam os empiristas, mas dessa apreensão pela razão, né, pelo entendimento, como já diriam o racionalismo, que defende que a razão, o conhecimento é a partir da razão, é fundado na razão. Dessa junção que Kant faz, ele pensa a possibilidade do conhecimento, então, a partir da razão, né, o modo como a razão opera os dados sensíveis. Ele une a sensibilidade e a razão, a racionalidade. Então, para Kant, conhecimento não seria possível pela racionalidade pura, pela razão pura, por isso ele tem uma obra chamada A Crítica da Razão Pura, né? Na qual ele discute não só a possibilidade do conhecimento, mas a possibilidade do conhecimento metafísico, que se pretendia racionalidade em sua maioria, que o conhecimento fosse fundado na razão pura. Mas diferente do que Kant trata na Crítica da Razão Pura, colocando o fundamento do conhecimento na sensibilidade e no entendimento, nos seus escritos sobre a ética, no seu pensamento sobre a ética, Kant coloca a possibilidade da ética, né, das leis práticas, dos princípios práticos serem fundados somente na razão nesse sentido pura e, portanto, a priori. Então, a ética de Kant, ela não é uma ética conteudista, não é uma ética que parte da experiência, que parte da sensibilidade, mas sim é uma ética formal, é uma ética pura a priori. A gente vai ver mais ou menos no decorrer da nossa apresentação como Kant aponta isso, mas de antemão é importante a gente pensar que a ética para Kant ela não parte da sensibilidade, ela não parte da nossa experiência, por exemplo, da nossa experiência cotidiana, mas sim de princípios formais puros a priori e, portanto, universais e necessários e que prescindem da experiência. A ética de Kant, as leis práticas, os princípios práticos, o imperativo categórico, como mais para frente a gente vai ver, se fundam na razão pura e, diferente da possibilidade do conhecimento, não se fundam na sensibilidade e na apreensão do entendimento pela sensibilidade. Então, a ética para Kant é formal, é pura, ela se funda na razão pura, na racionalidade e só. Bom, como eu disse anteriormente, a gente vai trazer alguns pontos, alguns conceitos norteadores, isso é uma introdução, a gente não vai se aprofundar no que Kant diz sobre a ética. Então, a gente vai primeiro apresentar, depois de já ter falado um pouco que a ética de Kant é uma ética formal, o que seria o imperativo categórico e logo depois o imperativo hipotético.
Bom, como a gente viu que a ética de Kant é uma ética formal, é uma ética da forma e não do conteúdo, o que importa é que é a forma, é o modo como o imperativo se diga e não o que esteja dito no imperativo, a gente vai analisar os dois tipos de imperativo que são definidos por Kant. Mas antes, é bom a gente lembrar também que Kant coloca as regras morais ou as regras gerais, né, de determinação da nossa vontade, ou seja, as regras gerais que regulam a nossa vontade de princípios práticos. Esses princípios práticos são divididos por Kant em máximas e imperativos. Então, a gente vai abordar os imperativos categóricos e os hipotéticos, porque esses, de fato, são que podem ser e valer para todos. Porque para Kant, embora os princípios práticos sejam divididos em imperativos e máximas, as máximas elas são subjetivas. Elas são, por exemplo, as regras que valem para uma pessoa e somente para ela. Então, cada pessoa possui uma máxima ou, se possui um objetivo, possui tal máxima. Por exemplo, a máxima de vinga-te de toda ofensa que receberes. Isso é uma máxima que para Kant, enquanto tal, não pode se valer para todos, mas apenas para aquele que quer se vingar. Então, a máxima são princípios subjetivos. É aquilo que você... aquele ato, enfim, que você pretende ter para chegar a tal objetivo. É uma máxima, é um princípio regulativo, mas depende de cada pessoa, é subjetivo e, portanto, não podem ser entendidos enquanto imperativos. Já os imperativos, eles são objetivos e não subjetivos, isto é, eles são válidos para todos. Os imperativos, tanto o hipotético quanto o categórico, eles são válidos para todos, mas é importante frisar que só o imperativo categórico é necessário e universal. Agora a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas então, Kant coloca como imperativos dois, os imperativos categóricos e os hipotéticos. E os imperativos, eles são mandamentos, né? Diferente das máximas, eles são mandamentos que, sendo regulados, né, sendo colocados, eles são válidos para todos que se relacionarem a eles. A gente vai ver um pouco como opera cada imperativo. O imperativo categórico, como já dito anteriormente, ele é universal e necessário. E só ele é universal e necessário. Então, o imperativo hipotético não é. Ele é, digamos, subjetivo, embora depois a gente vai ver um pouco como ele se é delimitado por Kant. Mas o imperativo categórico, ele regula, digamos, a vontade e ele... Nessa regulação da vontade, ele tem um fim nele mesmo. Então, o imperativo categórico, ele não possui um fim em outra coisa, senão nele mesmo. O mandamento do imperativo categórico é um mandamento do dever pelo dever. O imperativo categórico possui um fim nele mesmo. E por que a gente está falando que o imperativo categórico possui um fim nele mesmo? Porque o imperativo hipotético possui um fim em um outro. Então, o imperativo hipotético, para Kant, ele é o imperativo que, enquanto tal, por ser imperativo, é possível de ser válido para todos, mas só é válido para todos que querem alcançar, atingir tal fim. Então, o imperativo hipotético, ele tem como objetivo um fim que é outro. Por exemplo, se você quer passar de ano, você deve estudar. Isso para Kant seria um imperativo hipotético, porque para você só vai estudar se você quer passar de ano. Você vai estudar para passar de ano. O objetivo, o fim, não está no próprio imperativo. Você está estudando, mas não para estudar em si. Você está estudando para passar de ano. Isso é válido para todos, porque todo mundo que quiser passar de ano precisa estudar, mas é um imperativo hipotético, válido para todos, então... e embora seja válido para todos, não é universal, não é necessário, porque só é para aqueles que querem passar de ano, só é para aqueles que querem atingir, alcançar algum fim. Então, o imperativo hipotético, ele não possui o fim nele mesmo, ele possui o fim em outro. Nesse sentido, embora seja válido para todos que querem, no nosso exemplo aqui, passar de ano, ele não é válido universalmente, necessariamente, como para Kant é o imperativo
categórico. Então, para Kant, o imperativo categórico, ele tem o fim nele mesmo. E ele é universal e necessário. Deves estudar. Esse seria, por exemplo, o imperativo categórico, porque ele possui um fim no próprio dever, que é estudar. Você não quer, com isso, alcançar outros objetivos que não seja o de estudar. E por quê? E o que Kant fala quando ele diz que é necessário e universal? Quer dizer que o imperativo categórico ele precisa valer para todas as pessoas, no sentido de que sem importar, prescindindo do objetivo, ele precisa valer necessariamente e objetivamente, universalmente. Então, ele precisa valer para todas as pessoas, não só para aquelas que querem objetivo tal. E aí, Kant difere um pouco dessa universalidade e necessidade da necessidade e universalidade das leis naturais, por exemplo. Quando Kant fala de necessidade, quando Kant fala de universalidade na ética, ele não está se referindo à necessidade que ocorre, por exemplo, nas leis naturais. Ele não está querendo dizer nesse sentido de necessidade, se referindo a esse sentido de necessidade e universalidade, mas no sentido de que vale para todos. Embora nem todos possam fazer, por ser um dever, todos, assim, por ser um dever, as pessoas têm a escolha de fazer ou não, embora seja um dever e por ser um dever. Nós somos livres para fazer ou não, mas nós devemos fazer. O fato de devermos fazer a que se refere essa universalidade e necessidade. Mas não a necessidade de que vamos fazer, que aí seria a necessidade natural. A necessidade e universalidade da ética de Kant nesse sentido não natural, mas, digamos, contingente, embora seja um dever. Devemos estudar, embora possamos fazer ou não. É uma máxima de Kant, né? Você deves porque você pode porque você deves. Não você deves porque você pode. Então, a possibilidade, e nesse sentido, a nossa liberdade, ela só vem fruto desse dever que prescinde disso e é fruto da razão pura. Então, o imperativo categórico, ele tem esse sentido. E o que, digamos, como a gente pode entender melhor essa universalidade e essa necessidade de Kant, se não através de algumas fórmulas, né? Como vimos, a ética de Kant é uma ética formal. Então, o que importa não é o conteúdo, mas sim a forma. Então, Kant, na obra A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, aponta para 3 fórmulas, digamos, que seriam as fórmulas reguladoras do imperativo categórico. Se o conteúdo não importa, a gente pode escolher a gente pode escolher o dever que a gente quiser. Mas ele precisa, para ser tal, para ser um imperativo categórico, para ser um dever no sentido kantiano, se adequar às 3 fórmulas que eu vou dizer agora, que são as fórmulas do imperativo categórico. A primeira diz assim: age de modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo como princípio de legislação universal. Então, a primeira fórmula kantiana, ela diz que esse dever, esse imperativo categórico, precisa ser tal que valha para todas as situações, para todas as pessoas do universo. Ele precisa ser realmente universal, como já temos dito. A segunda diz que age de modo a considerar a humanidade, seja na tua pessoa, seja na pessoa de qualquer outro, como um fim em si mesmo, e não como um meio, né? Como objetivo em si mesmo, e não como um simples meio para conseguir alguma coisa. Então, o imperativo categórico, ele precisa tratar a si, né? O conteúdo dele precisa tratar a si e aos outros, as pessoas, no modo geral, como fins, e nunca como meios. Nunca o imperativo categórico vai colocar, ou vai regular a possibilidade de uma pessoa se relacionar com outra, enfim, de maneira a tratá-la como meio e não como fim. E a última fórmula age de modo que a vontade, com sua máxima, possa ser considerada como universalmente legisladora em relação a si mesma.
que é muito parecido com a primeira fórmula do imperativo. Disso tudo a gente tem o quê? Que o imperativo categórico, que é o único que para Kant fundamenta as leis práticas, as leis morais, é o único que regula as leis morais, ele precisa ser universal. E nesse sentido, o imperativo, o conteúdo, ele precisa dar conta de uma universalidade. O imperativo deves estudar. Bom, vamos usar esse exemplo. Vamos pensar que todas as pessoas do mundo estudem. Vai parecer interessante? Isso cabe? É possível? É interessante? É bom, em última instância? Se sim, é válido. E pode ser um imperativo categórico. A reflexão de Kant sobre o imperativo categórico parte por aí. E por fim, como a gente temos já tanto falado sobre, o dever. O dever que se fundamentaria, né, seria fundado e regulado pelo imperativo categórico, ele é para Kant um fim em si mesmo. Então, e universal e necessário. Essa noção de dever de Kant, ela não deriva de uma moralidade prática da experiência. Ele é um dever no sentido universal e necessário, é a priori e é formal. O dever, ele precisa seguir, já que está presente no imperativo categórico, ele precisa ser regulado por essas fórmulas, que a principal seria a de que a sua ação, né, de que seu imperativo seja tal que possa valer sempre, em qualquer circunstância, para todas as pessoas. E assim seria um dever, e enquanto tal seria um fim em si mesmo. Bom, depois dessa nossa introdução, né, como foi dito, a gente não vai muito aprofundar, mas agora a gente vai partir para as questões e finalizar o nosso vídeo de hoje. A gente tem aqui 3 questões, eu vou lê-las e depois apresentar a resolução com a explicação. A primeira questão diz: ser caritativo quando se pode sê-lo é um dever. E há, além disso, muitas almas de disposição tão compassiva que, mesmo sem nenhum outro motivo de vaidade ou interesse, acham íntimo prazer em espalhar alegria à sua volta e se podem alegrar com o contentamento dos outros, enquanto este é obra sua. Eu afirmo, porém, que neste caso, uma tal ação, por conforme ao dever, por amável que ela seja, não tem, contudo, nenhum verdadeiro valor moral, mas vai emparelhar com outras inclinações, por exemplo, o amor das honras, que, quando por feliz acaso topa aquilo que efetivamente é de interesse geral e conforme ao dever, é consequentemente honroso e merece louvor e estímulo, mas não estima, pois a sua máxima falta o conteúdo moral, que manda que tais ações se pratiquem não por inclinação, mas por dever. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o dever em Kant, é correto afirmar, opção A, ser compassivo é o que determina que uma ação tenha valor moral. Opção B, numa ação por dever, as inclinações estão subordinadas ao princípio moral. Opção C, a ação por dever é determinada pela simpatia para com seres humanos. Opção D, o valor moral de uma ação é determinado pela promoção da felicidade humana. E opção E, é no propósito visado que uma ação praticada por dever tem seu valor moral. Bom, de tudo que a gente falou, a gente foca de novo que o que importa para Kant é que o dever seja feito, né, seja exercido exista, né, seja regulado com um fim em si mesmo. É o dever pelo dever e não um objetivo outro, um fim tal que não seja ele mesmo. Bom, a primeira opção, que é de ser compassivo, é o que determina que uma ação tenha valor moral. Não parece ser a exata, porque, como dito antes, o Kant vai partir de um princípio da razão, um princípio prático que parte da razão pura e não da experiência, da nossa convivência prática. Então, ser compassivo não interfere em nada na ação e no dever, não deve interferir, né? O dever e o imperativo, ele é a priori. E para Kant, por exemplo, o dever, enquanto tal, para ser exercido, ele precisa ser não só em conformidade com a ação, ele precisa ser dever pelo dever. Então, por exemplo, as pessoas que são caridosas e que agem com caridade, né, que fazem caridade, mas fazem isso com o fim de serem
de irem para os reinos do céu, ou de serem honradas, de serem valorizadas, enfim, de merecerem honras, e não pelo fim em si mesmo, elas, embora estejam agindo conforme a lei moral, elas não estão, de fato, elas não estão cumprindo o dever enquanto tal. Agir conforme não é agir enquanto tal pelo dever moral, né? Então, para Kant, não seria uma ação, digamos, nesse sentido ética, porque ela estaria agindo para conseguir um outro fim que não seja o de ser caridoso. É preciso ser caridoso por ser caridoso e não por outra coisa. Não adianta agir conforme a lei moral. É preciso agir somente por ela e não conforme ela. Opção B. Numa ação por dever, as inclinações estão subordinadas ao princípio moral. É o que parece, porque a ação que é por dever, todas as inclinações elas estão subordinadas ao princípio moral. Elas precisam estar, senão não é uma ação por dever. C. A ação por dever é determinada pela simpatia para com os seres humanos. Também não parece ser a questão, porque nada tem a ver para Kant a questão da simpatia, né? A ação por dever não pode ser determinada pela simpatia para com os seres humanos, e sim a ação pelo dever, por dever é determinada pelo próprio dever. O valor moral, letra D, de uma ação é determinado pela promoção da felicidade humana. Para Kant também, o dever moral, a ação do dever, ela não pode ter como fim a felicidade, porque esse também seria um fim outro, né? O valor moral de uma ação, o dever, ele tem que ser determinado somente pelo dever. E a letra E é no propósito visado que uma ação praticada por dever tem seu valor moral. Como todas as outras questões, e como a gente já tem dito, o dever, uma ação praticada por dever, ela tem seu valor moral no dever, ela tem seu sentido último no dever. Nunca em seu propósito, nunca pode haver um propósito que não seja o próprio dever. Então não pode haver um outro propósito, não pode haver um propósito visado numa ação por dever. Então a opção que parece ser a correta é a opção B. Vamos agora para a outra questão. Ela diz: o imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este: age apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal, como já falamos na nossa apresentação. Segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando a. Privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. B. Ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo dos outros, satisfazendo as exigências individuais de prazer e felicidade. C. É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio de autoconservação. D. Está subordinada à vontade de Deus, que preestabelece o caminho seguro para a ação humana. A máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos, sem prejuízo da humanidade. Bom, de cara a gente já sabe que a opção é a opção E, mas a gente vai discutir um pouco. A opção A diz: privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valem universal e necessariamente. Bom, como a gente viu, a ação e o dever, eles são princípios gerados pela razão pura a priori, então de modo nenhum teriam relações com interesses particulares, né? Nunca um interesse particular vai valer mais do que o dever universal e necessário. B. Quando diz: ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo dos outros, satisfazendo as exigências individuais, também não corresponde ao que Kant entende por dever universal e necessário a priori, que não tem nenhuma relação com a experiência, com os interesses práticos, com os interesses particulares. C. É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio de autoconservação. Também não, né? O que Kant diz é que é determinada pela razão. D. Está subordinada à vontade de Deus, que preestabelece o caminho seguro para a ação humana. Mais uma vez, não. Quem estabelece o caminho seguro, digamos assim, para Kant é a própria razão, é o próprio homem. Então, a opção certa é a E. A máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos sem prejuízo da humanidade.
Esse é o sentido principal do imperativo categórico, como nós vimos na apresentação. O imperativo precisa ser uma máxima universalizada e necessária para todos, sem prejuízo nenhum da humanidade. Então, precisa ser bom. Como vimos, a letra correta é a E. E vamos para a última questão. Leia o texto a seguir. Na primeira seção da fundamentação da metafísica dos costumes, Kant analisa dois conceitos fundamentais de sua teoria moral, o conceito de boa vontade e o de imperativo categórico. Esses dois conceitos traduzem as duas condições básicas do dever, o seu aspecto objetivo, a lei moral, e seu aspecto subjetivo, o acatamento da lei pela subjetividade livre, condição necessária e suficiente da ação. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria moral kantiana, é correto afirmar a vontade boa, enquanto condição do dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo da ação a simples conformidade com a lei. Como tudo que a gente falou, essa parece ser a opção correta. A vontade boa, que a gente não adentrou muito, mas corresponde a essa concepção do dever, ela consiste em respeitar a lei moral. Ela tem a vontade boa para Kant, é a vontade que se regula a partir do dever, a partir do imperativo categórico, né? Ela tem o único objetivo é ser conforme o dever, ela precisa, no caso, precisaria. B, o imperativo categórico incorre na contingência de um querer arbitrário. Não, né? O imperativo categórico, ele, como nós vimos, é universal e necessário, nunca parte de um querer arbitrário, de uma intencionalidade subjetiva. C, para que possa ser qualificada do ponto de vista moral, uma ação deve ter como condição necessária e suficiente uma vontade condicionada por interesses e inclinações sensíveis, como vimos, a ética de Kant, a concepção de dever, de imperativo categórico, de vontade boa, partem a priori, universalmente, necessariamente, e não da experiência, não de inclinações e interesses sensíveis. D, a razão é capaz de guiar a vontade como meio para a satisfação de todas as necessidades, e assim realizar seu verdadeiro destino prático, a felicidade. Não, para Kant, a felicidade não é o objetivo final, mas sim cumprir o dever pelo dever. E por isso, nem sempre a gente vai agir e vai se sentir pelo dever e vai se sentir feliz. Para Kant, por exemplo, a gente vai ter que cometer ações, enfim, nós teremos que agir fazendo coisas que não nos fazem felizes, mas fazemos porque é o dever pelo dever, fazemos pelo dever, e não porque nos faz feliz ou porque nos faz infeliz. Isso são sentimentos da sensibilidade, que para Kant não tem relação ou muita relevância na sua ética. E a razão, quando se torna livre das condições subjetivas que a coagem, é em si necessariamente conforme à vontade, somente por ela suficientemente determinada. Isso aqui a gente poderia inverter e falar que a vontade é somente por ela, é somente pela razão determinada, né? E não que a razão é determinada pela vontade. É a razão que determina a vontade, pelos princípios práticos, pela regulação, pelo imperativo categórico, pelo dever. A razão regula e determina a vontade. Então, a razão é que age de tal e tal maneira para a vontade, nesse sentido mais comum, né? Na concepção mais geral. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Sigam nos acompanhando para mais vídeos. Obrigada pela atenção. Até mais. Só finalizando com a opção correta, como dito, a A. Até mais, pessoal.